gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai continuar aqui no curso de Álgebra Linear e a gente vai falar sobre matriz de transformação linear, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, vamos imaginar a seguinte situação. Você tá a fim de assistir um filme, só que antes de você ver o filme propriamente dito, você assiste o trailer dele. O trailer dele, obviamente, não vai mostrar todas as cenas do filme, tudo o que acontece, só que só através do trailer você já consegue saber os atores que fazem aquele filme, o enredo, algumas cenas impactantes. Então, só através do trailer você já consegue tirar informações do filme e ver se ele é interessante ou não. Partindo dessa analogia, a gente consegue entender por que a gente utiliza matrizes representando transformações lineares. Então, ao invés de a gente observar uma transformação linear como um mundo de números e vetores ali dentro do nosso espaço vetorial, a gente vai observar a transformação linear apenas a partir de uma matriz. Então, vamos supor que aqui você tem um espaço vetorial U e aqui o espaço vetorial V, e você tem uma transformação linear que sai do domínio U e vai para o contradomínio V. Nessa transformação linear estão acontecendo muitas coisas. Você pode ter infinitos vetores aqui no domínio que levam a infinitos vetores também aqui no contradomínio. Então, tem muitos números, muitos vetores envolvidos na sua transformação linear. Mas o que a gente pode fazer para simplificar a nossa vida e ver a transformação linear de uma forma mais compacta é pegar uma base de U, então uma base qualquer do seu domínio, pegar uma base qualquer do seu contradomínio e através dessas duas bases e tendo a lei da sua transformação linear, você consegue formar uma matriz bem bonitinha, compacta, fofinha, para você conseguir observar a sua transformação linear sem precisar olhar para tudo que está acontecendo. Então, da mesma forma que lá no filme, só de ver o trailer, a gente já conseguia saber os atores, o enredo, o diretor, aqui só olhando a matriz, a gente já consegue saber a dimensão do domínio, do contradomínio, o núcleo. Então, a matriz vai dizer pra gente, de forma compacta, o que está acontecendo aqui na nossa transformação T. Então, agora vamos lá para a definição matemática. Quando a gente tem uma transformação linear T, que sai do domínio U e vai para o domínio V, a gente vai pegar uma base do nosso domínio, uma base do nosso contradomínio, e aí sim a gente consegue escrever a matriz de transformação linear. Então, a gente vai representar normalmente dessa forma aqui, só que essa forma você também pode encontrar em alguns livros, mas que está falando o seguinte pra gente. A transformação, quando os vetores do domínio estão escritos na base beta e os vetores do contradomínio estão escritos na base alfa, que são as duas bases que a gente escolheu aqui, né? Vão ser dados por essa matriz aqui. Então, como vai funcionar essa matriz? Na primeira coluna, a gente vai ter a transformação desse elemento, só que escrito na base alfa. Então, lembra lá da aula de coordenadas que a gente pode escrever um mesmo vetor em bases diferentes? É como se a gente estivesse olhando de ângulos diferentes ali, né? Olhando de perspectivas distintas. Então, nesse caso, necessariamente, o que a gente vai colocar aqui na matriz tem que estar escrito na base alfa que a gente escolheu, uma base padrão que a gente vai usar para aquela matriz. Então, em cada linha dessa matriz, a gente vai ter a transformação de um elemento da base do domínio. Mas essa transformação sempre vai estar escrito de acordo com essa base que a gente escolheu do contradomínio. Então, a gente fala que a matriz de transformação vai levar os elementos do domínio escritos na base beta para elementos do contradomínio escritos na base alfa, beleza? Então, vamos lá deixar a história mais simples pra gente. Imagina que você está em um site de eletrônicos, que nesse site vende de tudo. Vende notebook, vende fone, câmera, celular, todos os eletrônicos que você imaginar. Só que assim, nesse site, você não aperta o que você quer de acordo com o nome. Então, não é como se tivesse escrito computador aqui. Você vai clicar na imagem do que você quer, aí você compra. E aí o pessoal lá que envia o seu produto vai receber ali qual é o produto que você quer que eles enviem.
Mas tem um detalhe, o pessoal que vai receber o seu pedido e te enviar o produto, eles não falam português, eles falam inglês. Então, eles precisam receber o seu pedido em uma linguagem que esteja de acordo com o que eles entendem. Mas também não pode chegar só a imagenzinha lá para eles, né? Tem que chegar o nome específico do que você quer para eles não errarem. Então, quais são os passos que o sistema vai ter que seguir aqui? Primeiramente, você escolhe os produtos que você quer, certo? Então, vamos supor que você quer um computador, um celular e uma câmera. Só que até o momento, ainda não foi escrito ali no sistema computador, celular e câmera. O sistema tem só as imagens dos produtos. Então, vamos fazer uma transformação, sendo que essa transformação consiste em escrever o nome de cada imagem. Ah, beleza, agora sim o sistema já tem escrito bonitinho o que você comprou, qual é o modelo, tá tudo certo, né? Não vai chegar as fotinhos lá pra eles. Só que a gente esqueceu do detalhe de que eles só falam inglês, né? Então, a gente vai ter que mudar a base disso aqui. A gente vai ter que sair do português, que é a base que a gente estava usando antes, e a gente vai ter que ir para a base em inglês, para o pessoal entender o que você quer e te enviar o produto correto. Então, além de transformar aqui, a gente ainda vai ter que escrever cada um desses elementos na base desejada. Então, se você fosse escrever o seu pedido de acordo com a matriz de uma transformação linear, você teria a transformação das imagens, que é quando você passa de imagem para texto, só que escritos na base em inglês, então traduzidas para que o pessoal lá do envio entenda o que você quer. Então, aqui nesse caso, gente, o domínio é o site que você está comprando, o contradomínio é o pessoal que vai receber seu pedido. A base do domínio que você está usando são os 3 produtos que você quer em português. A transformação é transformar de imagem para texto. E a base do contradomínio é o idioma deles, que é o inglês. Então, você escreve o seu pedido, é o mesmo pedido, não vai mudar nada, só que você muda a base que ele está sendo visto. Então, a perspectiva que o pessoal vai enxergar o seu pedido, que no caso vai ser em inglês. Então, agora sim, vamos fazer um exemplo numérico. A gente quer encontrar a matriz que representa essa transformação linear, sendo que ela tem domínio R2 e contradomínio R3. O primeiro passo que a gente vai fazer nesse tipo de exercício é identificar qual base a gente quer, tanto no domínio quanto no contradomínio. E é uma dica aqui, gente, quando o exercício não especifica a base, a gente sempre vai usar a canônica, tá bom? Então, a base que a gente vai usar para R2 vai ser a base canônica de R2, que é 1, 0 e 0, 1. E a base que a gente vai usar de referência em R3 vai ser a base canônica do R3. Agora vamos para o segundo passo. O segundo passo é fazer a transformação dos elementos da base do domínio. Então, a gente quer encontrar o T de 1, 0 e o T de 0, 1, de acordo com a lei de transformação linear que foi dada aqui. Então, o T de 1, 0 vai ser x mais y, então 1 mais 0 que dá 1, 2x, que é 2 vezes 1 que dá 2, e y, que dá 0, porque no caso a segunda coordenada vale 0. Agora o t de 0, 1, x mais y dá 1, 2 vezes 0 dá 0, e y, que é igual a 1. O terceiro passo é escrever esse termo e esse aqui de acordo com a base que a gente tem para o nosso contradomínio. Então, escrever de acordo com esses elementos de B3. Mas, gente, quando a gente tem a base canônica, não vai precisar desse passo, tá bom? Porque esses vetores já estão escritos na base canônica. O resultado que a gente tem aqui já está de acordo com a base canônica, certo? Então, nesse caso, a gente já pode ir direto para o quarto passo. O quarto passo é literalmente escrever a matriz da transformação linear. Então, a gente vai escrever o T, que vai de B2 para B3, então que leva os elementos da base do domínio para a base do contradomínio, de acordo com essa transformação linear, e vai funcionar da seguinte forma. A primeira coluna vai ser a transformação do primeiro elemento, então 1, 2, 0, e a segunda coluna é a transformação do segundo elemento, que é 1,
0, 1. Gente, é muito importante sempre seguir essa ordem, tá bom? Então, se a ordem da base canônica é 1, 0, 0, 1, primeiro você coloca o T de 1, 0 e depois você coloca o T de 0, 1, tá bom? Agora, gente, vamos fazer um teste aqui só para a gente entender para que serve a matriz de transformação linear. Então, vamos fazer a transformação linear do vetor 2, 3, escrito na base canônica, de acordo com essa lei que foi dada pelo enunciado. Então, x mais y vai ser 3 mais 2, que é 5, 2x é igual a 4 e y é 3. Então, beleza, essa aqui é a transformação linear, seguindo a lei que foi dada pelo enunciado. Agora, vamos pensar. A gente encontrou que essa aqui é a matriz que representa essa transformação linear, quando a base do domínio e do contradomínio são as bases canônicas. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar essa matriz pelo vetor 2, 3, tá bom? Então, a gente vai escrever ele como uma matriz coluna, 2, 3, e vamos ver no que dá. Bom, na primeira linha, primeira coluna, a gente vai ter 1 vezes 2 mais 1 vezes 3, que dá 5. Na segunda, a gente vai ter 2 vezes 2 mais 0 vezes 3, que dá 4. E na terceira linha, a gente vai ter 0 vezes 2 mais 1 vezes 3, que dá 3. E olha só que maravilha, gente! A gente encontrou o mesmo resultado quando a gente fez pela lei que foi dada pelo enunciado e quando a gente fez usando a matriz de transformação linear. Mas será que foi coincidência? Será que foi só esse caso? Vamos ver nos próximos exercícios. Então, nesse exercício aqui, a gente tem a mesma transformação linear, só que a gente está mudando as bases que a gente leva em consideração. Então, para o R2, que é o domínio, a gente está considerando essa base B, e para o R3, a gente está considerando essa base A, que não são mais as bases canônicas. Então, o primeiro passo, como a gente viu, é identificar as bases. Então, no caso, a gente está usando as bases A e B. O segundo passo é encontrar a transformação de cada um dos elementos da base do domínio. Então, primeiro, t de 1 menos 1. X mais y vai ficar 1 menos 1, que dá 0. 2x é 2 vezes 1, que dá 2. E y vale menos 1. Então, a gente só aplicou esse vetor aqui nessa lei, tá bom? Agora, t de 0, 1. Como que fica? X mais y é 1, 2x é 0 e y é 1. Agora, o terceiro passo, ao contrário do exercício anterior, a gente vai ter que levar em consideração, porque a gente não está mais falando da base canônica. Então, esses elementos aqui estão escritos na base canônica, só que a gente quer eles escritos na base A, que é a base que foi dada pelo enunciado. Então, a gente vai ter que escrever esses mesmos vetores, só que usando as coordenadas da base A, tá bom? Como que a gente faz isso mesmo? Primeiro, a gente vai pegar o vetor, então 0, 2, menos 1, e escrever como uma combinação linear dos elementos da base A. Então, A vezes 1, 0, 0, mais B vezes 0, 2, 0, mais C vezes 0, 1, 1. E aí, descobrindo esses coeficientes aqui, a gente vai encontrar o vetor A, B, C, que é justamente o vetor que a gente quer, só que escrito na base A. Então, multiplicando cada um dos vetores pelo seu respectivo coeficiente e depois somando tudo, a gente cai nessa igualdade. Agora é só igualar as coordenadas, primeira com primeira, segunda com segunda e terceira com terceira. Com isso, a gente vai cair nesse sisteminha, ó. Na primeira coordenada, a gente tem A igual a 0. Na segunda, 2b mais c igual a 2. E na terceira, c igual a menos 1. Então, o valor de A e de C a gente já tem. Agora, para descobrir o de B, a gente substitui aqui. Então, 2b mais menos 1 igual a 2. E com isso, a gente encontra B igual a 3 sobre 2. Portanto, a gente encontrou A, B e C. Com isso, o vetor 0, 2, menos 1, escrito na base A, vai ser 0, 3 sobre 2, menos 1. Então, é o mesmo vetor, só que visto em outra base. Aí, a gente faz o mesmo esquema para o segundo vetor que a gente tem do passo 2. Então, a gente escreve como combinação linear dos elementos da base A. A gente encontra esse sistema. Substituindo o C aqui, a gente vai ter 2b mais 1 igual a 0 e, portanto,
b igual a menos 1 sobre 2. Portanto, o vetor 1, 0, 1 escrito na base A vai ter coordenadas 1, que é o A, menos 1 sobre 2, que é o B, e 1, que é o C. Então, a matriz T, que leva os elementos da base B do domínio para a base A do contradomínio, vai ser: a primeira coluna é 0, 3 sobre 2, menos 1, e a segunda coluna, 1, menos 1 sobre 2, 1. Então, essa vai ser a matriz que representa essa transformação linear de acordo com as bases A e B. Então, reparou a diferença dessa matriz para que a gente encontrou no exercício anterior? É justamente porque a gente mudou as bases de referência. A gente mudou tanto a base do domínio quanto a base do contradomínio. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no caso anterior. Vamos ver se a gente consegue usar essa matriz de transformação linear para encontrar a transformação linear de qualquer vetor. Então, aqui no caso, vamos usar novamente o vetor 2, 3, que a gente sabe que a transformação dele é 5, 4, 3, seguindo essa lei aqui. Porém, a gente está na base canônica. Então, o primeiro passo é escrever o vetor 2, 3 de acordo com essa base B. Então, seguindo os passos de escrever como combinação linear e encontrar A e B, a gente encontra que o vetor 2, 3 escrito na base B é 2, 5. E aí, vamos escrever também esse resultado de acordo com a base A que foi dada aqui, tá bom? Fazendo esse esquema, a gente encontra que o vetor 5, 4, 3 escrito na base A vai ser 5, meio 3. E aí, vamos multiplicar essa matriz de transformação linear por esse vetor 2, 3, vamos chamar ele de U, só que escrito de acordo com essa base dada pelo enunciado. Então, vezes U, escrito na base B. Como a gente acabou de ver aqui, o vetor U escrito na base B é esse 2, 5 aqui. Então, a gente coloca 2, 5 e agora é só fazer multiplicação de matrizes. Então, na primeira linha, 0 vezes 2 mais 1 vezes 5, que dá 5. Na segunda linha, 3 sobre 2 vezes 2, menos 1 sobre 2 vezes 5, que dá 1 sobre 2. E na terceira linha, menos 2 mais 5, que dá 3. E isso é quem? Isso é exatamente o vetor 5, 4, 3, só que escrito na base A, de acordo com o que a gente encontrou aqui. Então, gente, resumindo, quando a gente tem uma matriz de transformação linear que leva elementos da base alfa para a base beta, e aí a gente quer encontrar a transformação de determinado elemento na base beta, é só a gente fazer essa multiplicação. Então, esse elemento escrito na base alfa, que é a base do domínio, vezes a nossa matriz. E aí, a gente vai ter a transformação dele escrito na base beta, que é a base do contradomínio. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!